Então vamos lá, pessoal. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre integral, né? Vai fazer essa revisão sobre o assunto de integral, como também comentar sobre os métodos de integração. Então a gente vai fazer essa revisão diretamente em cima da prova, da última prova da disciplina de cálculo 1, que foi a terceira avaliação, porque a terceira avaliação envolvia todos esses assuntos de integrais. Beleza? Só dando uma revisada bem que rápida sobre o que é integral. Vocês estão lembrados do que é integral, gente? Para que serve integral? Diga aí, rapidão. Rápido no chat. Bora. Não pode perder tempo, não. Fica todo mundo com medo, né, de comentar. Na hora que eu pergunto uma coisa aqui. Olha o James aí. Encontrar a área abaixo da função. Muito bem, James. Parabéns. Muito bem, exatamente. A principal definição mais exata da integral é isso. É encontrar a área. Sempre a gente relaciona a integral pelo problema de área. Né? Mas que área é essa, professor? A área que está abaixo de uma função. Né? Então, ó, a definição de integral lá do cálculo 1 é essa. Né? A gente faz aqui o plano cartesiano. E aí a gente traça aqui o grafo de uma função qualquer. E aí, ó, a gente está interessado em encontrar a área abaixo dessa função, né? A área abaixo dessa função em relação ao eixo x. Essa área aqui, ó. Então, esse problema aqui de área, ele é chamado justamente de integral, ok? E como é que a gente encontra, então, essa integral? Como é que a gente encontra justamente, então, essa área? Então, essa área aqui, ela vai ser dada por um problema de integral. Ela vai ser igual à integral, né? A gente usa essa simbologia aqui, que é como se fosse um S esticado, que eu vou já comentar por quê. Então, vai ser a integral da minha função, justamente que tem um gráfico aqui em cima dessa área, né? Aí colocamos aqui o dx. Eu vou já explicar também o que é o dx. Então, a área abaixo dessa função, ela é dada, então, pela integral dessa função aqui, ó. Tem esse gráfico aqui em cima. Então, se eu quero encontrar essa área, só faço a integral que tem justamente esse gráfico aqui. Beleza? Aí temos aqui algumas notações. A primeira, aqui é o símbolo de integral, né, que é esse S esticado. Por que é esse S esticado? Justamente por causa da ideia de área, né? Porque, por exemplo, aqui essa área a gente não consegue dar um valor assim aproximado só olhando aqui e tirando pelos lados, né? Quando a gente tem uma área assim que os lados são retos, é bem fácil, né? Por exemplo, aqui quando a gente tem uma área que os lados são um retângulo, aqui é fácil tirar a área, né? É base vezes altura, tranquilo demais. Ah, se for outra figura, professor, se for um quadrado, também, só pegar os lados, né, multiplicar os lados, né, que fica ao lado ao quadrado. Se for um triângulo, também dá para a gente tirar a área também, né? A gente utiliza aqui a área do triângulo, beleza? Mas algumas áreas não são tão retinhas aqui nos lados, né? Que nem essa aqui, ó, que foi feita aqui a primeira. A área não é tão exata. Aí, o que a gente faz nesse caso? A gente desiste na matemática quando a gente quer encontrar algo, né? Que não foi o suficiente. Por exemplo, aqui, eu sei achar a área do retângulo, sei achar a área do quadrado, sei achar a área do triângulo aqui, mas eu não sei achar a área dessa figura aqui. O que eu faço? Eu desisto? Não, beleza? Eu vou utilizar essas áreas, eu já tenho conhecimento justamente para encontrar essa área que eu estou procurando. Como é que eu faço isso, então? Eu vou tentar, então, aproximar. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou, então, pegar essa área que eu tenho, que eu quero descobrir, e vou desenhar dentro dela retângulos, ok? Retângulos. Ao desenhar retângulos dentro dessa área aqui, ó, o que acontece? Digamos que eu desenhei 4 retângulos dentro da minha área que eu quero descobrir. Então, aqui é retângulo, viu, pessoal? Tá meio torto aqui, é porque eu estou fazendo no computador, mas aqui é para ser uns retângulos retinhos dos lados, beleza? Aí, ó, no caso, vocês conseguem concordar que mais ou menos que a área desses 4 retângulos aqui somado vai ser aproximadamente a área da minha figura que eu estou procurando? Vocês conseguem concordar isso? Conseguem ver isso? Né? Fica faltando somente esses pedacinhos aqui, né? Ó, esses pedacinhos aqui é o que diferencia da minha área que eu estou procurando, né? Então, se eu fizesse algo mais aproximado, né, que esses pedacinhos ficassem bem pequeno, então eu tinha um valor bem aproximado da minha área. Aí, então, o que é que eu faço para então esses pedaços reduzir? Aí eu faço o seguinte, eu vou então desenho mais retângulos. Eu desenhei 4, né? Se eu tentar desenhar 5, aí eu acho que diminui mais
a quantidade lá da aproximação. Deixa eu fazer um desenho aqui 5 agora. Meu Deus. Um, dois, três, né? 4. Aí eu vejo que ao desenhar mais triângulos, mais retângulos, né? Dentro da minha área que eu estou procurando, a quantidade aqui de espaços vai diminuindo, né? Então, vou chegando num valor próximo à área que eu estou procurando, beleza? Então, dessa ideia de somar, né? Vem esse símbolo aqui, ó, porque é soma de retângulos, beleza? Então, essa é uma das primeiras ideias para encontrar a integral. A gente fazer esse problema de área, fazer soma da área de retângulos, ok? Mas tem uma forma mais fácil que tem como relacionar a integral de uma função, que é o quê? É a gente utilizar a derivada. Porque a derivada e a integral são funções inversas. Então, a gente não vai fazer as integrais de funções usando áreas, a gente vai usar as derivadas, né? Tudo isso, pessoal, foi comentado na aula, viu? Na aula de integral. Então assistam a aula aí para vocês verem mais detalhado. Então a gente vai relacionar as derivadas ou as integrais da função com as derivadas. Por quê? Porque são funções inversas. Se eu sei derivar, eu sei integrar. Se eu sei integrar, eu sei derivar. Beleza? Então, ó, resumindo aqui, ó, a integral de uma função, vocês estão lembrados aqui do conceito, é justamente encontrar a primitiva dessa função. O que é a primitiva, professor? A primitiva é uma função que derivando ó, dessa minha função aqui original. Então a integral dessa função aqui ó, é achar a sua primitiva, que eu vou chamar aqui de f zona. Beleza? Aí no caso que essa f zona, que é a primitiva dessa função, é justamente uma função que derivando, ao derivar minha f zona de x, né, ela tem que dar justamente a minha f de x. Beleza? Então, se eu encontrar essa função que tem essa relação aqui, ó, então ela vai ser, no caso, a integral dessa função. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui mais melhor, que colocar com símbolos mesmo, para a gente entender. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, no caso, a função x ao cubo sobre 3. Ok? A função x ao cubo sobre 3, ela é primitiva da função x ao quadrado. Por quê, Busson? Porque quando eu derivar a função x ao cubo sobre 3, aí derivada, gente, também é algo que eu não vou explicar de novo, não. Vocês devem já estar com esse conhecimento na cabeça de vocês. Viu? Ó, a derivada x ao cubo sobre 3, vamos ver quem é que vai dar, né? Vamos derivar o x ao cubo sobre 3. Aqui, ó, constante, repete, no caso está dividindo. Derivada x ao cubo, então lembrado, desce a potência, repete a variável, subtrai um do expoente. Então, no caso, vai ficar ao quadrado. Aqui, no caso, eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo, né? Isso aqui vai ser igual ao x ao quadrado. Então, vejam que a derivada da função x ao cubo sobre 3 é justamente a função x ao quadrado. Logo, quer dizer que a função x ao cubo sobre 3 ela é a primitiva da x ao quadrado. Então, e além do mais, né, isso pode ser escrito de outra forma. Aí, no caso, se eu quero encontrar a integral da função x ao quadrado, é justamente encontrar a primitiva da função x ao quadrado. Quem é a primitiva da função x ao quadrado? É a função x ao cubo sobre 3. Ela vai ser, então, a resposta da integral da função x ao quadrado. É o inverso, beleza? É o inverso. Aí, ó, lá no problema de área, né? No caso, quando a gente não coloca aqui os limites de integração, é uma área indefinida. Então, a gente sempre no final coloca mais uma constante. Beleza? Quando a gente tem os limites de integração, a gente tira a constante, porque vai dar um número real. Tudo isso, gente, foi explicado melhor na aula de integral. Aí vocês revejam todos esses passo a passos aí. Bora lá, vamos recordar aqui algumas integrais das funções básicas. Ó. Então, já que a gente sabe derivar, né, já que a gente sabe relacionar a derivada com integral, então a gente já conhece as integrais das funções, das maioria das integrais básicas, das funções básicas. Por exemplo, começamos então pela função x elevado à potência. Quanto é a sua integral? A integral da função x elevado à potência ó, é o seguinte,
repete a função. Aí você, no caso, vai somar mais um no expoente e vai repetir esse resultado embaixo. Beleza? No final, coloca mais a constante. Só um detalhe que isso aqui é para quando o expoente for diferente de menos 1. Quando o expoente for igual a menos 1, aí essa integral aqui vai ser igual ao ln de x. Aí tudo isso, gente, tem na tabela, viu? Integral de uma constante, vou botar aqui integral de 1 dx. Aqui no caso é o inverso. Lá na derivada, a derivada de x é 1. Logo, a integral de 1 é x. Que mais? Integral do seno. A integral do seno vai ser menos o cosseno. A integral do cosseno vai ser o seno de x, mais c, beleza? A integral da exponencial vai ser ela mesma. Que mais aqui que eu posso botar para vocês? Vou deixar essas por enquanto. As outras a gente vai lembrando aí no decorrer do caminho, beleza? Tudo isso aqui, gente, tem numa tabela, viu? Deixa eu só relembrar algo mais importante que é a parte das propriedades, né? Lá para fazer integrais de funções, quando está fazendo uma operação, a gente tem duas propriedades. A primeira, que é em relação à soma e à subtração. Então, a integral da soma e subtração de funções, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar uma soma. Então, vai ficar a integral da f mais ou menos a integral da função g. Né? A integral da soma é a soma das integrais. Beleza? Só na soma e subtração que isso acontece. E a outra propriedade que a gente viu também é quando a gente tiver uma função multiplicada por uma constante. O que acontece? Essa constante ela vai para fora da integral. Então fica k multiplicando a integral da função f. Beleza? Só um detalhe também, gente, que esse dx é justamente algo para dizer qual é a variável de integração, qual a integral, qual a variável que eu estou fazendo a integral. Só para isso. Beleza? Então, no caso aqui, esse dx eu estou fazendo a integral da função f em relação à variável x. Pronto. Então, tudo isso a gente já consegue já responder as questões da primeira, a primeira questão dessa provinha aqui, ó, né? Bora lá. Letra A. Eu estou fazendo, então, no caso, a integral, né? De 1 sobre raiz de x mais x. Peraí, deixa eu fechar aqui. Integral de x, raiz de x sobre 3 dx. Beleza? Então, ó, primeiramente, aqui não está a soma de funções, então eu vou quebrar. Então vai ficar integral de 1 sobre a raiz de x, dx, mais a integral de x raiz de x sobre 3, né? Dx. Então eu utilizei a propriedade que eu acabei de falar para vocês. Aí agora, ó, essas integrais aqui, elas não estão na forma simples de sair. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso então simplificar elas. Eu preciso simplificar essas funções. É simples. A simplificação é aqui, ó. A primeira, a gente vai transformar essa raiz numa potência. Como é que transforma essa raiz numa potência aqui, pessoal? Me digam aí no chat, bora. Como é que eu transformo essa raiz x aqui numa potência? Vai ficar quanto? Isso, muito bem. Né? Só que eu vou fazer devagarzinho, James. Vou botar o seguinte, né? No caso aqui, ó, propriedade de potência, né? Eu posso relacionar as raízes, né, com as potências em formato de fração. Aqui no caso, a raiz quadrada de x é a mesma coisa de ser x elevado a 1 sobre 2. Ok? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Só que agora eu vou fazer aqui, ó, eu vou transformar a raiz de x numa potência também, x elevado a 1 sobre 2. Por quê? Porque eu sei fazer integrais de funções de potência. Aí aqui no caso, né, ó, vou jogar o x lá para cima, né, porque eu só sei fazer integral quando o x está lá em cima. Como é que eu faço para botar o x lá em cima? É só colocar a potência com sinal negativo. Ok? Aí aqui no caso, multiplicação de polinômios, né, x vezes... Quanto é x vezes x elevado a 1 sobre 2? Dá quanto? Bora, meu povo!
E aí, gente, x multiplicado, x vezes x elevado ao sobre 2. Qual é a regra aqui? Isso, exatamente. Conserva a base, né, que é o x, e somos o expoente. Aí vai ficar o quê? Aqui é como se fosse 1, né? Aí fica 1 mais 1 sobre 2. Soma de fração, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 vai ser 3, né? 3 sobre 2. Então aqui vai ser x elevado a 3 sobre 2. Beleza? Então pronto, aqui está no formato de uma integral que sai direto, né? Porque são integrais de funções potência. Acabei de mostrar para vocês. Então a integral de x elevado a menos 1 sobre 2 é o quê? Acontece essa integral aqui, gente. Repete o x, né? Aí eu vou pegar o expoente e vou somar mais 1. E vou repetir esse processo lá embaixo. A mesma coisa aqui, ó. No caso que o 3 é constante, ele vai lá para fora. Só que o 3 está lá embaixo. Então ele vai lá para fora no formato de 1 sobre 3. Aí eu vou já tirar a integral logo. Integral de x elevado a 3 sobre 2. Mesma coisa, repete o x. Aí no caso, eu vou pegar a potência, né, e somar mais 1. E vou repetir esse resultado lá embaixo. Aí no final eu coloco mais a constante. Pessoal saindo da sala, né? X elevado, então, aqui, soma de fração novamente, né? No caso, subtração de fração. Menos 1 sobre 2 mais 1, gente, vai dar quanto? 2 vezes 1, 2, né? 2 menos 1 dá 1, fica 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2, né? E lá embaixo também, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1 sobre 2, beleza? Mais 1 sobre 3, né? Multiplicado, né? Vamos fazer aqui essa soma de fração também. 3 sobre 2 mais 1, vai multiplicar 2 vezes 1, dá 2, 2 mais 3, 5 sobre 2, né? E repete lá embaixo também, porque é a mesma soma, né? 5 sobre 2. Beleza? Mais a constante. Aí aqui, não terminou ainda, né? Porque eu preciso fazer essas divisões de fração. Vou fazer... O que eu faço? Vou fazer... bem aqui. X, né? Elevado a 1 sobre 2, né? Sobre 1 sobre 2. Mais 1 sobre 3, que multiplica x elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2, né? Não é isso? Né? Mais constante. Aí aqui, gente, é só soma de fração, ou divisão de fração. A primeira aqui, ó. Conserva a primeira fração, que é o x elevado a 1 sobre 2, né? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é o quê? É 2. Então, vou botar aqui logo. Vai ficar 2 vezes x elevado a 1 sobre 2. Mais, né? Vou repetir 1 sobre 3. E aqui é a mesma coisa, ó, divisão de fração. Conserva a primeira, que é o x elevado a 5 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é o inverso da segunda? 2 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2x elevado a 1 sobre 2, mais, né? Multiplicação de fração. Multiplica em cima, multiplica embaixo, né? Vai ficar mais 2x elevado a 5 sobre 2, dividido por 15. Mais c. Posso deixar assim? Pode. Posso transformar isso aqui novamente numa raiz? Pode também. Né? Mas pode deixar assim. Sim, já tá bom. Beleza? Primeira questão da prova. Primeira alternativa da prova, né? Mas não é difícil, gente. Foi o que a gente fez aqui na conta. Usamos só a tabela de integração e só propriedade de potência. Só propriedade de potência. Ah, o Marcos pode botar bonitinho na raiz, né? Vamos botar, Marcos. Então aqui, ó, vou transformar novamente o x elevado a 1 sobre 2 na raiz, né? No caso fica a raiz quadrada de x. Mais duas vezes aqui o x elevado a 5 sobre 2, né? O 2 lá de baixo, ele, no caso, é o radical da raiz, então é a raiz quadrada de x elevado a 5, dividido por 15. Assim, tu queria? Tá bom, né? Beleza. Primeira respondida, né?
Bora fazer mais uma aqui, dessa primeira questão. Vamos fazer a... Deixa eu ver aqui. Letra C. Vou pagar aqui, gente. Pode ser? Vou pagar essa primeira questão. Vou fazer a letra C. Comentem, pessoal. Comentem. Quando vocês não estão entendendo nada, vocês falam no chat. O que vocês estão achando aí? Mas vocês ficam tudo calados. Viu? Aí na prova, vocês tiram nota baixa. Vocês têm que se falar, pessoal. Enfim, né? Vou aqui continuar. Ninguém quer falar nada. Bom, integral. De novo aqui, ó, né? Quero integrar essa função aqui. Ó. Vocês vejam que aqui é uma soma de funções. Aí então vou quebrar, no caso aqui, em 3 integrais, né? Vai ficar integrais, então, da função elevado a x sobre 2, né? Dx, mais a integral da raiz x dx, mais a integral de 1 sobre x dx. Aí você compara lá na tabela se as integrais saem de forma direta. No caso que essa sai, né? Esse 2 aqui ele está multiplicando, no caso está dividindo, né? Pode ser também. Ele vai lá, vai para fora da integral, fica 1 sobre 2, né? Porque ele está lá embaixo. Aí aqui eu já posso fazer até direto. Ó. Integral da exponencial é quem? É ela mesma. Ok? Mas a integral do raiz de x, aí do raiz de x eu não sei quanto é, mas eu sei na potência. Aí eu transformo a raiz de x em potência. Como é que ele fica? Fica x elevado a 1 sobre 2 dx. Né? Mas aí essa integral aqui ela é direta. A integral de x elevado a menos 1 é o ln de x. Beleza? Aí aqui no caso, vou repetir o elevado a x sobre 2. Aí aqui sim, eu posso fazer essa integral direta. Como está essa integral de x elevado à potência? Repete a variável, aí eu vou somar mais um no expoente em cima, né? E vou repetir lá embaixo essa expressão. Mais a integral do ln de x. No final eu coloco a constante. Aí aqui é só ajeitar aqui essa soma de fração aqui. Ó. É elevado a x sobre 2 mais x elevado a quanto? 1 sobre 2 mais 1 vai ser 3 sobre 2, né? E lá embaixo também vai ser 3 sobre 2. Só para finalizar, falta a soma de soma não, divisão de fração, né? Conserva a primeira, que é o x elevado a 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 3. Mais o ln de x mais c. Já comentar isso aí, mano. Beleza? É que eu só multipliquei 2 vezes x, x elevado a 3 sobre 2 é 2x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3. Marcos perguntou o seguinte, pode colocar assim mesmo ou coloca ln no módulo de x? Porque tem alguns livros que colocam essa integral do 1 elevado a, de 1 sobre x, né, a mesma coisa de ser x elevado a menos 1, como sendo ln de x, e tem uns que colocam ln de x em módulo, né? Ln de x, ln do módulo de x, no caso. Não necessariamente tanto faz, Marcos. Depende da situação, né? Porque é um problema de área. Então, depende como é que esse x está variando, beleza? Quando o x é, por exemplo, positivo, né? Então, não tem importância ter o módulo ou não. Mas agora, quando o x ele pode ser um valor até negativo, aí tem que tomar cuidado. O módulo faz diferença. Mas aqui eu estou colocando sem módulo mesmo. Mas, às vezes, tem questões que é importante colocar e tem outras não. Viu? Depois eu vou dar uma reforçada nisso aí, que às vezes eu também fico com dúvida se precisa colocar sempre ou não. Aí eu te falo, viu? Pode me cobrar. Aí às vezes eu não coloco não. Aí eu vou só verificar se tem a importância disso, não. Eu acho que a importância, como eu falei, questão da área. Né?
Se o x for negativo, tem importância. Se o x não for, não tem problema. Enfim, essa é a resposta da letra C. E aí, pessoal, é difícil fazer? E aí? Bora. Vamos lá, vamos seguir adiante. Não dá para fazer exatamente todas as alternativas, mas vou tentar fazer aqui alguma de cada questão. Vou partir para 2, beleza? Mas essa primeira questão é basicamente isso, é só para treinar essa parte das propriedades de integrais e das integrais básicas, usando a tabela, né? Só que vocês vejam aqui, ó, que nem sempre tudo é de graça, gente, não é tudo fácil, não. Na aula eu vi que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Mas na prova vai estar assim, de graça para você fazer? Não. Tá? Na prova explora isso, vê o que é que se você pode ir muito mais do que foi ali visto na aula, ok? E tecnicamente funciona assim, se você realmente está estudando o assunto, né, está vendo vários tipos de situação, então você consegue chegar na prova, ter uma realidade diferente e consegue responder. Viu? Mas tem gente que só vê ali na aula e pronto, não tenta ver de outras formas, outros exemplos, aí chega na prova, vê a realidade diferente, e aí não tira uma boa nota, beleza? Então, gente, matemática é assim, procurem exemplos aí à vontade, vejam situações, mudem ali a letra, a constante, quanto é que vai ser integral, se dá para fazer ou não, beleza? Porque se você não for primeiro, se você não for explorar essas coisas primeiro, aí a prova chega para te mostrar isso. Ó, você não explorou dessa forma aqui, ó, então se vira aí para fazer uma integral desse tipo aqui, ó. É assim, viu? Questão 2. Vou apagar aqui. Acordem, pessoal. Acordem. Por enquanto vocês estão escapando aí de mim, que estão de ensino remoto, todo mundo aí com a câmera desligada, mas no presencial eu vou botar para todo mundo falar. Se preparem. Aí o Henrique já deu as caras aí. Beleza? Bora lá. Questão 2. Bom, a questão 2 é o seguinte. Determinar, né, a função f de x tal que a integral de f de x é igual a y quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais tal. Bom, aí você precisa fazer uma breve interpretação, né? Aqui é o seguinte, foi o que ele fez na questão. Geralmente, o que a gente acontece nas questões? Ele já dá a função e pede para você fazer a integral. Aqui, vejam que foi o contrário. No caso, ele já deu a resposta da integral e ele quer que você ache a função. Beleza? Então, basicamente, é o processo inverso. Né? Aí você deve ver essa interpretação, gente. Não chegue também nas questões só tentar fazer e pronto. Sai riscando sem saber o que está acontecendo. Leiam as questões, interpretem as questões. Matemática é muito mais do que só letra, expressões, símbolos. É muito mais do que isso. Viu? Vamos lá, como eu falei a vocês. Ele já deu a resposta, já deu a integral, né? No caso, ele não deu a resposta, ele já deu a integral. Ele quer que você ache essa função que deu essa integral aqui. Deixa eu anotar aqui a função. Ou a integral. Então tá aqui, a integral de f de x dx, né? É igual a y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais e elevado a menos x, né? Menos cosseno quadrado de x mais c. Beleza? Bom, aí você deve fazer um raciocínio. O que acontece? Eu quero fazer o processo inverso. Eu já tenho uma integral, quero voltar para a função. Então, o que é que eu preciso fazer para voltar para a função? Vamos usar a lógica, né? Por exemplo, quando a gente tem umas situações, exatamente, quando a gente tem algo ali na expressão, né, e a gente quer voltar, né,
a gente aplica o quê? A gente aplica as funções inversas. É que nem aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui raiz de x, né? Eu quero ficar só o x, o que, é que eu faço? Eu aplico o quadrado aqui, porque o quadrado é o inverso da raiz. Aí vai, como são inversas, elas vão cortar, então vai ficar somente o x, ok? Então, isso aconteceu porque eu apliquei a função inversa. Aí fica somente a variável, né? Fica somente o termo aqui dentro da operação. Então é a mesma coisa. Se eu já tenho a integral e quero voltar para a função, aí então eu vou utilizar basicamente a operação inversa. Qual é o inverso da integral? É a derivada. Então eu vou derivar essa expressão nos dois lados, tanto aqui no lado esquerdo, como também no lado direito. Né? Derivar, a gente usa esse símbolo aqui da setinha, né? Em cima. Beleza? Só isso. Ó, então aqui, ó, a integral com a derivada, basicamente é como se fosse cortar, né? Porque são inversas. Então vai sobrar somente a minha função. F de x é igual. Aí aqui do lado direito eu vou derivar. Viu? Vamos derivar o lado direito agora. Aí tem que tomar um cuidado aqui, que tem quase uma pegadinha. Por quê? Porque a minha integral é em relação a x. Então a minha derivada também tem que ser em relação a x. Logo, o que não for x é constante. Então no caso aqui, ó, quanto é a derivada de y ao quadrado? Morreu, é fácil demais. É zero. Por quê? Porque o y ao quadrado é constante. Ok? Novamente, a minha função é em relação a x. O que não for x está sozinho é constante. Derivada de constante é zero. Fica zero, né? O Marco viu isso na prova, é zero. Aí aqui dá para eu derivar normal, né? Derivada de x ao quadrado sobre 2, repete o 2 lá embaixo. Derivada de x ao quadrado abaixo 2, fica 2x, né? Mas a derivada da função é elevada a menos x. Aqui, gente, tem que ser uma derivada básica para vocês. Viu? Quem está com dificuldade em derivadas aí, não aprendeu ainda, é bom revisar essas derivadas básicas aqui. Essa aqui tem que ser uma derivada que você vê logo direto, tem que saber o que tem que fazer, para onde vai, e já dá a resposta final. Viu? Essa derivada aqui é uma derivada de uma função composta. Então tem que derivar de fora, vezes. No caso, quer dizer, derivar de fora com a variável sendo a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tem que ser assim, tem que ser algo bem natural para vocês. Essas funções básicas. Uma coisa for assim, x ao quadrado, 2x mais 4 elevado a tangente x, beleza. Aí tem que fazer devagarzinho, mas essas mais básicas tem que ser bem natural para vocês. Derivada da função é elevada a menos x. Vai ficar derivada de fora, que é a exponencial da ela mesma, vezes a derivada da de dentro, que é o menos x. Derivada de menos x é menos 1. Aí que eu usei a regra da cadeia. Aí aqui, de novo, é a regra da cadeia também. A derivada, vou repetir o menos aqui de fora, cosseno ao quadrado de x. Aí aqui, gente, que é notação, viu? Que é notação. Esse cosseno aqui ao quadrado de x é a mesma coisa de ser o cosseno de x ao quadrado. Ok? Aí aqui, no caso, é a função composta, é a função cosseno ao quadrado. Então, a de fora é a função potência e a de dentro é a função cosseno. Derivada de fora, derivada da função potência. Desce a potência, repete a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. A derivada do cosseno é menos o seno. Ok? Por fim, a derivada da constante aqui, ó, constante não tem nada de x, é zero também. Aí aqui é só ajeitar. 2 com 2 vai embora, né? Fica x. Mais, né? Mais. Aqui no caso eu vou botar mais não, vou botar menos. Menos 1 vezes e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Né? E aqui menos com menos vai dar mais. Mais duas vezes o cosseno de x vezes o seno de x. Então essa é a função f de x. Ok? Essa é a resposta da letra A. Tá travando aí? Tá travando, pessoal? Ah, beleza. Bora lá.
A letra B, ele pede para encontrar o f de zero, né? É fácil. Se eu já tenho a função, o f de zero é só substituir onde tem x por zero. Então fica 0 menos e elevado a menos zero mais 2 vezes o cosseno de zero vezes o seno de zero. Aqui vai dar zero. Aqui, e elevado a zero vai ser quanto? Vai ser 1, então fica menos 1. Mais 2 vezes cosseno de zero, pessoal, é 1. E o seno de zero é zero. Então aqui vai dar zero, então isso aqui vai ser somente menos 1, né? Vai sobrar somente menos 1. Questão 2, letra B. Ok? Bora lá para essas questões aqui desses métodos de integração. Método da substituição, método da integração por passe e método da substituição trigonométrica. Vou apagar. Bora lá. Vamos então ao método da substituição, né? Bom, vamos relembrar bem rápido aqui o método da substituição. O método da substituição é o seguinte. Quando eu vou fazer a integral de uma função e ela não sai de forma direta através da tabela, aí eu faço o processo de substituição. Eu mudo alguma coisa ali dentro da função, né? Eu vou trocar alguma coisa ali dentro da função por u, por outra variável que eu vou chamar de u, ok? E ao mudar essa notação, né, ao mudar alguma parte ali da função por outra letra, a tendência é que fique mais fácil, ou seja, que saia integral. Só que para sair integral mudando a letra, eu tenho que mudar também o diferencial. Eu tenho que aparecer aqui o du. E para aparecer o du, eu vou somente derivar a expressão que eu vou trocar de u. Viu? Aí vocês vão ver isso melhor na hora da resolução. Mas tudo isso aqui eu expliquei direitinho na aula de integral. Viu? Consultem lá a aula. Beleza, pessoal? Mas é isso, gente. A gente vai pegar a função que não está saindo direto, vai mudar ela alguma expressão, que aí ela vai sair de forma mais direta, fazendo essa mudança. Só que para eu fazer essa mudança, eu preciso trocar aqui, tem que aparecer o du, e para aparecer o du, eu vou derivar a minha expressão, e aí eu vou conseguir achar a resposta, né? Só que a minha resposta vai depender de u. Aí depois eu preciso voltar novamente para a minha variável original, que é o x. Aí sai a minha resposta. Bora responder essa questão 3 aí. E além do mais, né, vejo que a diferença aqui, ó, dessas integrais aqui, é que elas têm números nas integrais, né? E aí, professor, o que é isso? Que bicho é esse? Né? Então, esses bichos aqui em cima são chamados de integrais definidas, né? Como o próprio nome está falando, o resultado dessa integral aqui vai ser um resultado definido, vai ser um resultado fixo, vai ser um número real, diferente da integral indefinida, essas que não tem o limite de integração aqui em cima. Ou seja, quer dizer que o valor vai ser um valor dependente aqui, ó, vai depender da constante que eu vou atribuir. Beleza? Aqui geralmente vai dar uma função, o resultado, e aqui, dessas que tem os valores já em cima, o resultado vai ser o número real, que a área já vai ser definida. Beleza? Então, professor, como é que eu faço então para encontrar esses valores aqui? Como é que eu faço para fazer a conta com a integral definida? Basicamente a mesma coisa, a gente resolve a integral, a gente vai fazer só o seguinte, a gente vai no final substituir pelos limites de integração. Vai substituir pelo primeiro aqui de cima, o valor, menos, e vai substituir pelo valor de baixo, pelo outro limite de integração. Bora lá. Fazer isso na prática. Vamos então fazer o método da substituição, né? Primeira coisa, a gente vai mudar alguma coisinha dentro da minha função. Minha função está aqui, gente, a letra A, viu? A minha função é cosseno de 5x sobre 5. Pelo amor de Deus, não vão cortar o 5 do cosseno com o 5 de baixo, não. Que não pode isso, não pode mexer nada que tem dentro do cosseno aqui. Não pode. Eu não sei quanto é a integral do cosseno de 5x. Eu sei a integral do cosseno de x. Mas o do cosseno de 5x eu não sei. Aí eu vou precisar fazer uma mudança de variável. Então eu vou fazer isso, eu vou mudar. Quem que eu vou mudar? No caso aqui, eu vou mudar o 5x. Eu vou mudar o 5x e vou chamar ele de u. Então u vai ser igual a 5x. Beleza? Aí eu vou fazer minha integral em relação a u. Né? Só que aqui no caso tem o dx, aí precisa aparecer o du. Para aparecer o du é simples. É só derivar essa expressão aqui, ó. Então vamos só derivar o u.
Derivando U, a gente usa essa notação, né? du sobre dx. Essa derivada aqui, ó, derivada de 5x é quanto, gente? 5, né? Derivada de x é 1. E aqui eu vou só isolar o dx para substituir lá na expressão. Meio pelos extremos, né? du vezes 1 vai ser du. E aqui vai ser 5 vezes dx, vai ser 5 dx. Vou deixar o dx parado, né? E vou passar o 5. O 5 está multiplicando, então o 5 vai passar dividindo. Então du é igual a du, o dx é igual a du sobre 5. Pronto. Então vou substituir por isso, a minha integral original, e por isso também. Bora ver se a integral sai direto agora. Então lá, integral do cosseno de 5x sobre 5. Né? Vamos então fazer as mudanças de variáveis. Vai ficar o cosseno, né? Quem é u? É 5x, então vai ficar o cosseno de u, dividido por 5, que eu não mexi, né? Vezes, né? Quem é o dx substituindo? É o du sobre 5. Só substituir, gente. Beleza? Aí aqui eu posso multiplicar, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, né? Vou jogar vou jogar o 25 lá para fora da integral, ele vai lá para baixo. Aí fica somente a integral do cosseno de u. Aí essa integral aqui, ela sai direto, gente, é a integral do cosseno. A integral do cosseno vai ser o seno, beleza? Seu seno. Aí eu vou só voltar agora para o x, né, que é a variável original. Aí no caso fica seno, né? Quem é u? Vai ficar seno de 5x dividido por 25. Beleza? Então essa é a integral. Só que a integral é definida, né? Então tem que substituir por esses valores aqui, ó. Eu vou substituir em cima por... Eu vou substituir o x por π sobre 20, né? E depois, menos, vou substituir o x por zero. Bora ver quanto é que vai dar. Integral de cosseno de 5x sobre 5, né? X variando de π sobre 20 a zero. Então isso aqui vai ser igual, né? 1 sobre 25, vou botar assim. Seno, vou substituir já, gente. Seno de 5 vezes π sobre 20 menos, eu vou substituir pelo outro agora. Menos 5 vezes 0. Substituir o x. Beleza? Quanto é que vai ser essa primeira aqui, ó? 5 dividido por 20 vai dar quanto, gente? Vai ficar 4 lá embaixo, né? Não é isso? Então é igual a 1 sobre 25 multiplicado seno de π sobre 4, né? Menos o seno de 0. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vou fazer aqui. Sobre 25, né? Multiplicando o seno de π sobre 4 menos o seno de 0. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 25, né? Vezes, quanto é o seno de π sobre 4? Seno de π sobre 4 é o seno de 45. Então, logo, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 0. O seno de 0 vai ser igual a 0. Então, a resposta final é 1 sobre 25 multiplicando a raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 multiplicado por 25 vezes 2 vai ser igual a 50. Acertaram na prova? Ah, o James, ampa. James tirou nota boa nessa prova, hein? A prova tá boa. Ah,
Mas a Sara não tinha pedido a segunda chamada. Você não fez a segunda chamada, não, Sara? Acredito que eu errei a letra B da questão 2. Só o sinal. Errou, Marcos? Sinal. Beleza, gente? Aí aqui, gente, a disciplina toda tem essas continhas aqui, ó. Então vocês devem saber isso aqui. Viu? O que eu tô fazendo aqui é um rascunho já um pouco da disciplina. A gente vai mexer com essas coisinhas aqui, ó, de integrais. Por exemplo, a unidade 2, que é aplicações de áreas de volumes, a gente vai ter que fazer integrais de funções para tirar ali a área e o volume de uma figura. Ok? Então vocês precisam saber o assunto de integral mesmo. Não só agora, mas também em cálculo 3 também. Bora lá, bora fazer mais um aqui. Vamos responder a questão 4. E aí a gente encerra com a 5. Bora lá. Questão 4, pessoal. A4 é o método da integração por partes, né? Então, Marcos, depois eu faço. Negócio cada o tempo. Mas era tranquilo, ó. Era o quê? Você fazia a substituição aqui, né? O x a menos 1 botava u. Tinha que trocar isso aqui também. Porque tinha um x. Depois eu faço melhor. Só a questão mesmo do tempo. Quero fazer um de cada. Já quero encerrar também. O método da integração por partes. Então, é outra forma da gente responder o integral que não está saindo de uma forma direta, né? AB, tá bom. Que é um integral que não está saindo de uma forma direta. E aí a gente vai utilizar então o método da integração por partes, né? Método da integração por partes. O método da integração por partes basicamente é uma fórmula. A gente vai usar uma fórmula quando a gente tem ali dentro da integral multiplicações de função e a gente vai associar então duas funções como se fossem duas multiplicando, né? A gente associa então quem está multiplicando primeiro, quem está multiplicando segundo e depois joga dentro da fórmula. Aí a gente consegue então obter a resposta da integral. Beleza? A fórmula é a seguinte, ó. Integral, né, de f' vezes g. Não, deixa eu trocar aqui. Toda vez eu confundo. De f vezes g' é igual a f vezes g menos a integral de f' vezes g. Essa é a fórmula aqui da integração por partes, né? Então, se eu tiver duas funções multiplicando, uma f e uma g derivada, então essa integral vai ser igual à multiplicação das duas funções, da f vezes a g já normal, menos a integral da derivada da função f vezes a função g normal. Beleza? Então, ó, eu preciso então pegar essas duas funções, essas duas alternativas aqui, ó, letra A e letra B, eu preciso associar essas funções aqui como se fosse a multiplicação de duas funções. Uma eu vou associar seno a f e a outra eu vou associar seno a g'. Depois de eu associar, aí eu vou substituir aqui na forma do lado direito. Basicamente é isso. Beleza? O James pediu para fazer a letra B, né? Bora fazer a letra B. Então, ó, uma eu vou associar seno a f e a outra eu vou associar seno a g'. Quem que vai ser a f, quem que vai ser a g'? Vai ser o 2 ou vai ser o ln de 1 menos x? Bom, aí aqui tem um critério lá da regra da integração por partes, que é a regra do Liad, né? Tem uma ordem de funções que deve ser a primeira. E no caso aqui, ó, as primeiras são as logarítmicas. Né? Então, no caso, o ln vai ser a primeira função. Então, o ln de 1 menos x, ele vai ser a primeira função. Logo, a g', né, vai ser a função 2, que as duas estão multiplicando. Beleza? Aí aqui a gente vai, então, no caso, derivar, né? A gente precisa da derivada da f, vamos já fazer direto. Derivada da função f. Função composta, regra da cadeia. Isso aqui a gente tem que ver e já saber direto que é a regra da cadeia, não pode perder tempo. Então fica 1 sobre 1 menos x, né? Que é a integral da função ln de 1 menos x, vezes a derivada aqui da função de dentro, que é a derivada de 1 menos x, que é igual a menos 1. Ou seja, fica igual a menos 1 sobre 1 menos x.
Aqui vamos para G, né? Para encontrar o G é o processo inverso. Eu tenho uma derivada e quero encontrar G, aí eu faço o inverso. O inverso da derivada é a integral. Então, para encontrar a função G, eu vou integrar a função 2. Quanto é a integral de 2? É só aparecer a variável, que é o x no caso. A integral de 2 é 2x. Pronto. Tem uma F, tem uma F, a F', tem uma G', tem uma G, é só substituir na fórmula. Então, logo, né, minha integral aqui, ó, de 2 vezes o ln de 1 menos x, né, que é a integral de F vezes a G', vai ser igual, então, a F vezes a G. Quem é a F? É o ln de 1 menos x, né, vezes a G, que é quem? 2x, menos a integral da F', que é menos 1, sobre 1 a menos x, né, vezes a G, que é 2x. Beleza? Bora lá. Então, ó, aqui já está resolvido, não precisa nem mexer, vou só simplificar, vou botar o 2x na frente para vocês não acabar errando, multiplicando lá dentro do ln, que não pode isso. Ok? Aqui, jogo de sinal, menos com menos vai dar mais a integral de... Vou multiplicar aqui, 1 vezes 2x dá 2x, né? Sobre 1 a menos x. 2x. Beleza? Falta fazer essa integral aqui, né? Para a gente dar o resultado final. Aí aqui vamos fazer o método da substituição. Aqui. Deixa eu ver se é o método da substituição. Método da substituição. Vou fazer aqui do outro lado. Então fica, né? 2x vezes o ln de 1 menos x, né? Mais, né? Vou botar esse 2 para fora logo. 2 vezes a integral de x sobre 1 menos x dx. Aí aqui a integração por método da substituição, viu? Vou fazer aqui do lado. Para achar o valor dessa integral aqui. Substituição. Vamos fazer u igual a sendo uma variável, né? Então, no caso, u vai ser, eu vou chamar aqui de baixo, u seno 1 menos x, beleza? Vou derivar. Derivada aqui do 1 menos x fica menos 1. Logo, meu dx vai ser igual a menos du. Tranquilo, né? Meu pelos extremos aqui. E aqui, ó, ao substituir na minha integral que eu estou procurando, né? Fica aparecendo o x ainda lá em cima. Eu estou trocando somente lá embaixo, que é 1 menos x. Que fica menos du. Ou seja, eu preciso trocar esse x aqui de cima também. Mas é fácil. O x, ó, é só usar essa relação aqui, ó, para achar o valor do x. Vou isolar o x, né? Vou passar 1 para cá. E aí eu vou ter que menos x vai ser igual a u a menos 1. Beleza? Logo, o meu x positivo vai ser essa expressão aqui com o sinal trocado. Então vai ser quanto, gente? Vai ser 1 menos u. Não é isso? Né? E eu posso ainda mais além, né? Eu posso botar esse sinal aqui multiplicando esses dois termos. Eu vou fazer isso. Fica a integral de menos 1 mais u dividido sobre u. Beleza? E essa integral aqui ela é fácil de fazer, que ela sai direto. Só que você precisa só simplificar. Que no caso aqui é divisão termo a termo. Beleza? O u embaixo está dividindo dois termos ao mesmo tempo. Tá? É como se fosse menos 1 dividido por 1 mais u dividido por u. Quanto é o dividido por u? Vai ser 1. Acertou não, James? Aí pronto, essa integral aqui sai direto. Essa aqui vai ser menos o ln de u, né? E a integral de 1 vai ser, no caso, u. Aí vamos só voltar para o x novamente. Menos o ln, quanto é o u, né? 1 menos x, mais, quanto é o u aqui? 1 menos x também. Pronto, então essa é a integral aqui dessa, que eu deixei aqui em aberto, né? Vamos substituir. 2x vezes o ln de 1 menos x, né? Mais 2 vezes essa integral aqui, ó, que eu acabei de fazer. É menos o ln de 1 menos x mais 1 menos x. Tudo isso mais
constante. Aí só ajeitar mesmo. 2x, ln de 1 menos x, menos 2 ln de 1 menos x, duas vezes, né? E aqui fica menos 2x. Tudo isso mais constante. Então pronto, basicamente essa é a resposta final. Estão boa, né, de prof? Marcos acertou, né? Doutor é outro nível, né? Bom, é isso, mas é só a fórmula na integração por parte. O problema é que para fazer o finalzinho dessa integração, tinha uma da substituição, né? Aí tinha que fazer por fora. Mas tranquilo demais. Tranquilo no sentido de que tem outras pior por aí que a gente vai ver ainda. Viu? Bora encerrar a aula. Bora fazer então uma da substituição trigonométrica. Aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Vou apagar aqui. Beleza, gente? Aí, gente, todas essas explicações assim, mais devagar sobre o assunto, o método de integração por partes, o método da substituição, o método da o que é integral definida e indefinida, tem tudo isso nas aulas, viu? Que a gente já fez aqui. Assistam. Beleza? Não fiquem esperando, não. Quando vocês forem ver, já tem um monte de conteúdo de integral aí para vocês estudarem. E se vocês não souberem os iniciais, não tem como estudar a continuação dos assuntos, não. Ó, se vocês não aprenderam bem cálculo 1, vocês não vão estudar bem cálculo 2 de jeito nenhum. Não tem como. Viu? Bora lá, vamos encerrar com o método da substituição trigonométrica. Bora lá. O método da integração trigonométrica, a gente vai usar uma... É que nem o processo do método da substituição. A gente vai mudar alguma coisa lá na variável, né? Alguma expressão dentro da função. E vai ter que trocar também o diferencial e vai sair a integral mais fácil, né? Aí aqui, essa troca de variável, ela é feita através da expressão. Você olha qual tipo de expressão e aí ele vai dar já qual é a mudança de variável que você vai fazer, através de uma tabela. Cadê a tabela que eu estava procurando aqui? Eu perdi até a minha tabela que eu tinha feito. Vou usar uma que eu achei bem aqui na internet mesmo. Bora lá. Então é essa. Ó. Aqui tem as situações. Então a gente utiliza o caso da integração, o método da substituição trigonométrica nessas três situações. Ó. Quando tem a raiz quadrada, né? Aqui não precisa nem da raiz quadrada. Vou até tirar a raiz quadrada. Vamos olhar mesmo só para a expressão dentro da raiz, ok? Quando você tem, no caso aqui, ó, o número ao quadrado menos a variável ao quadrado, a primeira expressão. O segundo caso, quando tem o número ao quadrado mais a variável ao quadrado somando. E o terceiro caso é quando tem a variável ao quadrado menos o número ao quadrado, beleza? Então você compara qual das expressões está acontecendo e aí você tem aqui as substituições, ó, já direto. Ok? Então vamos lá. Então veja aqui, ó. A expressão está bem aqui, ó. 16 menos x ao quadrado. Qual expressão ela é? Caso 1, caso 2 ou caso 3? Vamos ver. É o que é um número, né? No caso, eu posso ver esse 16 sendo 4 ao quadrado, né? Então veja o que é o que, ó. É o número ao quadrado menos a variável ao quadrado. Então é o caso 1, né? Então, aqui claramente o nosso A é 1. Beleza? E aí, no caso, eu já tenho a substituição. Eu vou substituir o x por quanto?
O x eu vou substituir ó, por a vezes o seno de θ. A variável que eu vou mudar é para o θ, porque eu vou mexer com ângulos agora. Então eu vou trocar o x pelo a seno θ, né? Então no caso, o meu a é 4, né? Então vai ficar o x é igual a 4 vezes o seno de θ. Beleza? Isso, é 4. Exatamente. E aqui também eu já tenho o diferencial também. No caso, o dx, ele é obtido pela derivada dessa expressão aqui, ó. A derivada disso aqui, ó, vai ser 4 vezes o cosseno de θ. Derivada do seno ao cosseno. E aqui do lado eu coloco o dθ. Beleza? Então bora substituir tudo isso. Vamos ver se a integral sai agora direto. Então vai ficar integral de 1 sobre x ao quadrado. O x ao quadrado vai ser toda essa expressão aqui ao quadrado. Vou até fazer direto para a gente não perder tempo. Acontece essa expressão aqui, pessoal, ao quadrado. Fica 4 ao quadrado, 16, né? Seno ao quadrado de θ. Vezes a raiz quadrada, né, de 16 menos o x ao quadrado. O x ao quadrado é a mesma coisa, ó. Esse aqui, ó, 4 seno de θ. Então vai ficar o quê? 16 seno ao quadrado de θ. Dθ, né? Ou, aí vamos substituir o dx. Que é o dx? O dx está bem aqui, ó. 4 cosseno θ dθ. Então isso aqui vai ser igual à integral, né? Vou botar aqui em cima logo. O 4 cosseno θ dθ. Né? Vamos simplificar lá dentro da raiz, depois a gente mexe aqui fora. Raiz quadrada, né? Vamos colocar o 16 em evidência. Então no caso vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Porque eu tenho 16 nos dois tempos, então posso colocar o 16 em evidência. Boto o 16 em evidência justamente para fazer uma certa simplificação dentro da raiz, que é essa agora. Qual é a simplificação, professor? Essa agora, ó. A gente utiliza uma relação trigonométrica fundamental, que é a primeira, que é o quê? O 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui é a mesma coisa se o cosseno ao quadrado de θ. É a primeira relação trigonométrica fundamental. O seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Ao passar para cá, né, fica 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Aí todo mundo aqui que está dentro da raiz, ó, está multiplicando, né? Eu posso tirar a raiz agora. Então isso aqui é igual a 4 cosseno θ. Vou simplificar logo bem aqui. 4 de cima com 16 de baixo fica quanto? Fica 4 lá embaixo, né? Seno ao quadrado de θ. Aí aqui, ó, 16 com a raiz vai dar quanto? Fica 4, né? E cosseno ao quadrado com a raiz fica somente o cosseno de θ. Aí o cosseno de cima corta com o cosseno de baixo, não é isso? O 4 vai lá para fora. Fica então, no caso, 1 sobre 4 seno ao quadrado de θ. Lá embaixo. Né? Dθ. Beleza? Fica assim, né? Bom, deixa eu só ver que uma expressão. Se essa integral aqui sai direto, que no caso aqui a gente pode ver esse seno ao quadrado como seno cossecante. Cossecante ao quadrado. Oi. Na simplificação aí vai ficar, no caso, 4 seno ao quadrado de θ, né? Ah, tem um 4 aqui embaixo, né? Porque eu cortei um 4 aqui de cima, com 16 de baixo, fica um 4 lá embaixo. Isso, exatamente. Aí 4 vezes 4 vai dar aqui embaixo, vai dar 16. Olha aí. O Henrique tá prestando atenção, né? Beleza, né? Então essa integral agora que vamos fazer ela. Como eu falei a vocês, eu posso colocar aqui esse seno ao quadrado como seno cossecante ao quadrado. Eu só quero conferir se essa integral aqui ela já tem a solução. Tem a solução dela na tabela, gente? Integral da cossecante. Tem? Bora ver bem que as aulas desse cara aqui. Deixa eu ver se esse cara aqui sabe dar aula mesmo.
Ah, tá aqui, ó. Integral da cossecante ao quadrado de x é menos a cotangente, né? Segundo esse cara aqui que falou. Bora lá. Então, ó, o seno ao quadrado lá embaixo é a mesma coisa de ser a cossecante, viu? Vou fazer aqui logo em outro lugar aqui. Então vai ficar 1 sobre 16, né? Aí eu transformo isso. Aí, gente, a cossecante é 1 sobre o seno, beleza? Logo, o seno ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Então eu faço a seguinte mudança. 1 sobre 16 é igual, ou 1 sobre 16 vezes a integral então, da cossecante ao quadrado. De θ, né? Que lá pela nossa tabela, isso aqui é igual a menos a cotangente. Ou de x não, de θ. Que é a minha integral aqui em relação a θ. Beleza? Acabou? Não, né? Que nem nada mais da substituição, eu preciso voltar para minha variável original, que é o x, né? Eu tenho a cotangente, eu tenho aqui o θ, né? Eu preciso voltar para o x, aí eu vou ter que simplificar essa expressão aqui. Essa expressão, eu simplifico ela utilizando o círculo trigonométrico, né? Porque a única relação que eu tenho do x é essa aqui, ó, em relação ao x ao θ. Eu tenho que x é igual a 4 vezes o seno de θ. Não é isso? Tá aqui, ó. A única relação que eu tenho em relação ao θ e em relação ao x. Então, dessa expressão que eu preciso tirar o valor dessa cotangente aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um círculo trigonométrico aqui, ó. Um círculo não, um triângulo retângulo. O seno de θ é igual a x sobre 4. Beleza? Ou seja, o que é o seno, gente? Cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Cateto oposto é x e a hipotenusa é 4, né? Então, aqui, vou chamar esse ângulo aqui de θ. Ou seja, quem é meu x? É esse lado aqui da frente do ângulo, né? E a minha hipotenusa aqui é 4. Ok? Só que eu quero a cotangente. A cotangente, pessoal, é o inverso da tangente. É 1 sobre a tangente. E a tangente é o quê? É o seno sobre o cosseno. Então eu preciso saber quem é esse outro lado aqui, ó. Aqui é fácil, né? Eu tenho dois lados do triângulo retângulo, então o outro lado é obtido então pela triângulo teorema de Pitágoras, né? Vou chamar esse aqui de y. Teorema de Pitágoras, né? Vou fazer bem aqui. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é quanto? É 16, né? É igual à soma dos quadrados catetos. Então é x ao quadrado mais o y ao quadrado que eu quero descobrir. Então, vou passar o x ao quadrado para cá, né? Então, tenho que o y ao quadrado vai ser igual a 16 menos x ao quadrado. Logo, o y vai ser igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, que é o lado que eu quero descobrir. Ó. Então, esse lado aqui é igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Beleza? Então, a cotangente, né? Em outras palavras, também pode ser igual a o cosseno sobre o seno. Ok? Ou então, em outras palavras, pode ser o seguinte: a tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, a cotangente é o quê? Cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, vai ser igual a raiz quadrada, 16, menos x ao quadrado, sobre o cateto oposto, que é x. Aí é só substituir. Então, fica 1 sobre 16 vezes, né? Menos raiz quadrada, 16 menos x ao quadrado, sobre x. Aí no final acrescenta mais constante. E aí, acertaram na prova?
Questão bonita, hein? Dá pra fazer ela mais bonitinha, mais organizada, mas é só questão do tempo mesmo. Mas é bonito. Muita coisa aqui envolvida no meu, né? Trigonometria, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. Esse método é bacana, mas também tem uns que são difíceis, viu? Tem uns métodos aqui. Quer dizer, tem umas questões do método da substituição trigonométrica que é complicado. É como se você fizesse o método 2 vezes. Isso aqui o James acertou. O James fez aqui brincando essa questão. Bom, tecnicamente, gente, tudo que eu queria para falar para vocês era isso, né? Fazer essa revisão rapidona aqui de integrais. Viu? O pessoal já vai sair, não dá nem tchau. E aí, né? Se vocês quiserem algo mais detalhado, mais devagar, assistam as aulas, viu? Tem tudo as explicações direitinho. Aí, próxima aula de cálculo 2, a gente já vai partir desses conceitos iniciais de integrais. Vamos já partir do que é uma integração por substituição, o que é uma integração por partes, o que é uma integração por substituição trigonométrica, beleza? Então vocês precisam saber esses conceitos, além de saber também as integrais básicas, das funções básicas. Viu? É assim, que né, a tendência é só puxando os conteúdos lá do módulo 1, do módulo 2. Não, não é falar isso não. Agora não. A tendência é isso, ficar puxando os conteúdos. Então, tudo que vocês virem no período passado, vocês não podem esquecer. Algumas coisas vocês até podem, mas outras não. Beleza, galera.